Destino roubado, a busca pelo filho perdido. Nova Brisa, uma cidade de interior que combina o charme acolhedor de pequenas ruas arborizadas com um cenário tecnológico em constante crescimento. Ela tem uma boa infraestrutura, comércio ativo e um centro de inovação tecnológica, com muitas empresas e serviços digitais. A cidade ainda preserva uma atmosfera acolhedora, com ruas arborizadas, praças bem cuidadas, mas conta com transporte moderno, internet de alta velocidade e uma população conectada às novidades tecnológicas. Além disso, é conhecida por sua qualidade de vida, combinando o charme de uma cidade do interior com o dinamismo das grandes metrópoles. Beatriz, com seus 25 anos, é o retrato de uma jovem determinada e focada em seus objetivos. Moradora de Nova Brisa, ela encontrou o equilíbrio perfeito entre sua vida pessoal e profissional. Em sua rotina, Beatriz é prática e eficiente, sempre buscando soluções inovadoras. Apesar de jovem, ela já conquistou respeito no meio profissional e, ao mesmo tempo, consegue manter um estilo de vida simples e conectado à essência da cidade. Em uma sexta-feira, Beatriz saía de uma reunião e conheceu Hugo, um cara super legal. Logo fizeram amizade e ele a convidou para jantarem juntos no sábado. O encontro aconteceu, jantaram, dançaram e ele se mostrou muito interessado nela. Passaram 2 semanas conversando pelo celular e Hugo disse que queria namorá-la. 5 meses depois, ele a pediu em casamento. Hugo estava casado há 2 anos com Lara. Mas quando planejaram o primeiro filho, ela descobriu, através do check-up dos exames, que não poderia ser mãe e ficou inconsolável. Hugo foi muito paciente e falou para ela que o amor deles não iria diminuir, por isso, eles poderiam adotar. Hugo sabia que Beatriz era bem convencional e romântica. Então, planejou um casamento falso, apenas com a intenção de terem um filho. Sempre inventava viagens para despistar sua vida dupla. Depois de 3 meses de casamento, Beatriz engravida. Hugo se mostrou muito dedicado e feliz. Fez todas as vontades dela, não permitindo que nada a deixasse nervosa ou tensa. O parto de Beatriz foi normal, e tudo foi muito bem. Mas logo que ela acordou ficou sabendo que seu filho havia falecido, devido a uma complicação respiratória e não resistiu. E Hugo, onde ele estava? Hugo liga para Lara e diz que tem uma surpresa. Ela tinha ido ao dentista e vem dirigindo às pressas, curiosa em ver do que se tratava. Hugo mostra o bebê, dizendo que acabará de adotar, os pais não podiam criá-lo. Beatriz entrou em profundo luto. Ela não conseguia acreditar que o filho, que sentia chutar em seu ventre, tivesse morrido. A ausência de Hugo a confundia. Como ele poderia desaparecer sem deixar vestígios? Ela começou a suspeitar, mas não tinha forças para investigar. Sentia-se sozinha, abandonada e enganada por todos. Enquanto isso, Hugo e Lara estavam radiantes. Para ele, o plano havia funcionado perfeitamente. Lara segurava o bebê nos braços com lágrimas nos olhos, sentindo como se finalmente sua família estivesse completa. Hugo, apesar de sentir uma leve culpa, se confortava pensando que tudo o que fez foi por amor à sua esposa e ao desejo de ser em paz. 2 anos se passaram, Beatriz não desistiu, e foi procurar respostas no hospital. Uma enfermeira que trabalhou no dia do parto, cheia de remorsos, confessou que o bebê não havia morrido, mas que fora levado por alguém que pagou para ela facilitar o sequestro. Ela ficou arrasada, mas uma faísca de esperança surgiu, seu filho estava vivo. Determinada a encontrar seu filho, Beatriz começou uma busca incansável. Ela lembrou-se de todas as pequenas inconsistências nas histórias de Hugo, suas viagens frequentes e as desculpas mal elaboradas. Com o coração em pedaços, ela aceitou que Hugo estava envolvido no desaparecimento de seu filho. Beatriz contratou um detetive particular, que logo descobriu que Hugo era casado, e vivia com sua esposa, Lara, em uma casa luxuosa em um bairro nobre. Ela sentiu uma mistura de raiva e determinação ao perceber que ele havia mentido sobre toda a sua vida, e que ele e Lara, agora estavam com seu filho. Dias depois, Beatriz estava saindo de uma reunião, e ao tentar atravessar a rua, ela avistou Hugo de mãos dadas com Lara. Ela correu, mas o trânsito estava ruim, eles entraram no carro e se foram, mas ela conseguiu anotar a placa. Agora, com as provas em mãos, Beatriz decidiu enfrentar Hugo. Ela sabia que a justiça seria lenta e complicada, então, antes de tomar qualquer ação legal, ela quis olhar nos olhos dele e exigir respostas. Beatriz havia descoberto o endereço de Hugo e Lara e, com a ajuda de seu advogado, conseguiu uma ordem judicial para realizar um teste de DNA. Ela esperou o momento certo para confrontá-los, e naquela tarde, encontrou Hugo sozinho em casa. Ela bateu na porta com firmeza.
Eu sei que errei. Você poderá ter outros filhos, Beatriz. Lara, não. Ele já nos ama. Não tire o Pietro da gente. Diga quanto você quer, eu pago. Você é cafajeste e sujo. Não quero dinheiro, quero o meu filho. Você me usou, me iludiu para fazer parte do seu plano sórdido. O Pietro vai ficar comigo pela justiça de Deus e dos homens. Hugo contou a verdade a Lara, que ficou chocada por tudo que ele fez, mesmo por amor a ela. Mas surtou quando imaginou perder o menino. Enfrento qualquer juiz, mas não vou perder o Pietro. Lara passou a semana angustiada. Então, resolveu sair do país com Pietro. Saiu sozinha com o menino na madrugada para o aeroporto. Lara foi abordada no aeroporto. O advogado de Beatriz afirmou que essa atitude poderia ser tomada pelos dois. Ela não conseguiu viajar. Beatriz estava em casa, quando foi avisada sobre a tentativa de fuga de Lara com seu filho. Ela se arrumou e foi para a delegacia. Quando Beatriz entrou, viu Lara e Pietro sentado em uma sala de espera na delegacia. Beatriz ficou parada, vendo Lara carinhosa com o menino e ficou com ciúmes e raiva. A delegada mandou chamar Hugo, e começou a conversa entre os três, perante a delegada e o advogado deles. Beatriz não tirava os olhos de Pietro, chorava por dentro. Depois de todas as provas serem analisadas, Beatriz ganhou na justiça a guarda de Pietro. Lara ficou depressiva e mais uma vez tentou fugir com a criança e foi presa. Dessa vez, Dona Lara, a senhora vai ser presa e vamos ter que lhe algemar. Tentando fugir pela segunda vez? Disse a policial. A cidade de Santa Eulália, onde moravam Hugo e Lara, antes tranquila e sem grandes escândalos, agora se tornava palco de um intenso processo judicial. Todos os olhos estavam voltados para o tribunal onde Beatriz lutaria para ter seu filho de volta e expor o lado verdadeiro de Hugo e Lara. Hugo e Lara chegaram ao tribunal com rostos fechados, sabendo que o cerco estava se fechando. A defesa deles argumentava que a intenção de Hugo sempre foi garantir uma vida melhor para o filho, mas os documentos falsos, o casamento forjado e a tentativa de fuga de Lara pesavam contra eles. Tudo indicava que eles usaram de meios sórdidos para obter o que queriam, sem se importar com as consequências para Beatriz. Após analisar todas as provas apresentadas, incluindo o teste de DNA, a manipulação emocional e o sequestro do menor Pietro Hugo de Oliveira, concedo a guarda total e irrevogável à mãe biológica, Beatriz Alves, anunciou o juiz. Além disso, determino que os réus Hugo de Oliveira e Lara de Oliveira sejam detidos e respondam por sequestro, falsidade ideológica, e outros crimes associados à trama engendrada para tirar o menor de sua legítima mãe. Gente, não me prendam, pelo amor de Deus. Tudo o que fiz foi por ter vontade de ser mãe. Eu não posso gerar filhos. Não tirem o Pietro de mim. Beatriz deixou escapar um suspiro profundo de alívio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela tinha vencido. Finalmente, Pietro estava de volta onde pertencia. O garoto, que agora tinha 2 anos, foi levado a ela pelas autoridades de proteção à criança. Quando Beatriz o segurou nos braços, todo o sofrimento, dor e luta valeram a pena. Hugo e Lara, por outro lado, ficaram pálidos. O advogado deles tentou argumentar uma redução de pena, mas o juiz foi implacável. Eles foram levados sob custódia, acusados de sequestro e fraude, com a possibilidade de enfrentar anos de prisão. O destino do casal agora estava nas mãos da justiça. 2 anos se passou, Pietro agora com 4 anos, era muito esperto. Beatriz retomou sua vida sabendo que tudo o que fez para recuperar seu filho, valia a pena. Ele, sim, era o seu verdadeiro amor.